Estamos juntos para a aula número 44, 44ª aula. 44. E hoje falaremos sobre aquele título clássico, aquelas pregações que o Ademir, né? Você que está aqui com a gente, Ademir, você cansou de fazer nos tempos áureos da Assembleia de Deus. Eu e Ademir fomos membros juntos da Assembleia de Deus dos tempos áureos. Os tempos de Bernard Johnson, Lourenço Olson, Rex Humbard, que nem da Assembleia era, Jimmy Swaggart. O Swaggart, o que eu gosto é o Bob Lee. Bob Lee não, Bob Lee já é de outra denominação. O Ademir, pode falar, fala do Bob Lee Swaggart. Não, o Bob Lee Swaggart, eu gosto muito da pregação dele, que ele manda pro céu rápido. Rápido, pô. A pregação dele é um tiro só. Agora o Ademir, que está aqui, cansou de pregar sobre avivamento, sobre poder, sobre unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar. Dá-me a unção que havia sobre o filho do homem. Cansou de pregar sobre unção e cansou de dizer: se você crer, Deus fará maiores obras do que fez. E aí, se o cara não crê, por isso que ele não faz. Estou me brincando com a Ademir, né? Mas essa frase é uma frase que muitos pregadores usam, principalmente quando eles querem gerar um movimento, né, Davi? Querem provocar nas pessoas um movimento, né? Um frisson ali espiritual. Vamos lá. É o famoso vamos lá de Deus. Eu percebi muito isso, Leclerc. Essa semana foi muito falado a entrevista do Cabo Daciolo no podcast Flow. Não sei se você chegou a ver, que ele colocou os caras para aceitar Jesus verbalmente, entre fumos de maconha e oração. Aí os comentários eram sobre isso, né? Sobre a época onde se instaurou isso na igreja, né? Que você verbalizar que aceita Jesus era um salvo-conduto para a salvação. Isso, exatamente. Quando, na verdade, a gente sabe que a transformação, né, a redenção e a santificação vem através da experiência com Cristo, né, no seu foro íntimo, e aquilo vai revelar a nova criatura. E externalizar que eu aceito Jesus. Porque tem muita gente que aceita Jesus e se torna visitante de igreja, né? Se torna religioso, E assim, como eu falei logo no início aqui, há muitos anos atrás se usava muito essa passagem para dizer que se nós crescêssemos, nós faríamos coisas maiores, coisas incríveis. Então esse é um versículo, é um tema que merece a nossa atenção e merece o nosso estudo dedicado. Vamos ler, Davi? João, capítulo 14, sim, do versículo 12 até o versículo 15. Só 3 versículos. Pode ler. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Beleza? Foi? Beleza, é o 15. É o 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, assim, por onde a gente começa o estudo, né? De repente, cada um dos alunos aqui poderia perguntar: professor, por onde a gente começa a estudar?
a gente sempre começa pela leitura. Antes de pensar nas coisas espirituais, sobrenaturais, vamos pensar nas coisas naturais, porque não somos anjos nem seres místicos, somos homens e mulheres com mente e coração que Deus nos deu, intelecto. Então vamos todos juntos colocar a cabeça para funcionar pensando. E assim, nós já começamos a estudar, e essa história aqui começa lá no capítulo 12, capítulo 12, capítulo 13, agora é capítulo 14. Então não adianta você ler o texto isoladamente. Fica aí a dica para quem não assistiu às outras aulas, para que você possa ver os vídeos anteriores, como Jesus, a partir do capítulo 12 de João, prepara os discípulos para o momento da sua morte e ressurreição. Cada texto, cada versículo em sequência traz um ensinamento, derruba um mito, coloca um pressuposto, consolida uma doutrina, daí a importância da leitura, que para mim, pessoalmente, eu não sou o dono da verdade, mas a experiência tem mostrado, é a grande falha dos cristãos do nosso tempo. Eles querem chegar a grandes conclusões a partir de leituras fragmentadas. E as melhores conclusões vêm a partir de leituras consistentes, leituras que vão se repetindo texto por texto, passagem por passagem. Então, só para a gente dar uma retomada, né, Davi? Jesus está preparando os seus discípulos para a paixão. O que é a paixão? Por que tem esse nome? Paixão vem de intensidade, né? Ele vai ter um sofrimento intenso. Vai ser uma semana pesada, pancada, de dor, de traição, de violência, e, ao mesmo tempo, para nós, de bênção, porque vem aí a redenção, vem aí a expiação, vem aí também a ressurreição, que traz para nós a possibilidade da regeneração, a reconciliação da criatura com o Criador. Para abrir os trabalhos, o que Jesus faz? Ele dá o exemplo para os discípulos, lavando os pés deles, separa o traidor, aponta Judas lá como grande traidor, deixa ele exposto e dá o start. Nós estudamos a beça aqui, mostrando que Judas só se levanta induzido pelo diabo para trair a partir do momento que Jesus fala assim, pode ir. Ele que está comandando, né? Ao contrário do que essa turma ensina de que Jesus foi traído pelos governantes, pelos poderosos, pelos religiosos. Se fosse hoje, os pastores venderiam Jesus. Mentira, nada disso. A Bíblia mostra que Jesus está sendo entregue por ele mesmo. Ele mesmo entrega-se a si mesmo para ser sacrificado na cruz. E o mais surpreendente de tudo é a revelação de que Pedro também vai trair Jesus. Também será traidor. E aí, entre um traidor e outro, entre Judas e Pedro, o que é que vai sustentar os discípulos na hora da dor? O amor recíproco, né? Amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, isso vai dar sustentação. Como nós também já falamos na história sobre Davi, não é, Davi? Que Jonatas é o amigo que Deus levanta para sustentar Davi na hora da perseguição. E aí, no meio de tanta traição, de tanta revelação, de tanta surpresa, qual é a frase clássica de Jesus? Não se turbe o vosso coração. Não se abale o vosso coração. E, obviamente, ele está falando isso porque os discípulos ficaram perplexos. Eles estão perplexos, porque apareceu aquele programa de fofoca de tarde, fofocalizando. Gente, vocês não sabem quem vai trair Jesus. Os caras vendo televisão, meu Deus, o que é isso? Aí eles ficaram abalados, então veio a frase, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É bom a gente fazer uma reflexão aí, Leclerc, sobre dois pontos que você falou. Um é que a gente tende a diminuir a traição de Pedro porque a gente estuda, lê a Bíblia, né, e fala, ele negou a Cristo.
Só que negar a Cristo é um tipo de traição. Exatamente. Se eu Ele tenho um negou amigo- e os outros fugiram, né? Todo mundo traiu Jesus, Sim, de verdade, uma muito certa bom. forma, né? Esse primeiro Exatamente. ponto, sim. E o segundo é que a gente tende a imaginar essa frase: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, como se Jesus estivesse falando num monólogo sem ninguém tendo reação de nada, né? Tipo, É, só que pelo contrário, né? segurando uma Jesus, caveira, né? Vou segurar aqui a cabeça do meu ser ou ídolo, não né? ser, eis a É, questão, né? Darth Vader, tá aqui o Vader, ó, muito respeito pelo Vader, tá? Tom, One, tom, one. tom, 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 tom. Eu olho para ele assim, ser ou não ser, Vader? Eis a Então, questão. não, é interessante a gente fazer esse exercício, porque Jesus está fazendo alguns movimentos ali, né, Na direção dos discípulos. na direção deles e percebendo o quão abalados eles ficaram. Então, Exatamente. o não se turbe o vosso coração não está assim, todo mundo de boa, não. Está todo mundo abalado, realmente. Está Tá todo todo mundo, mundo aflito, é, to- exatamente. todo mundo mexido A internamente. casa, a casa caiu. Literalmente a casa caiu há pouco tempo atrás, algumas horas atrás, como nós já estudamos, Jesus entrou na cidade de forma triunfante, aclamado como rei. Agora ele está com aquele cartaz no poste, assim, procura-se. Bom, Jesus então ministra aos seus discípulos, dizendo para que eles tenham paz na perplexidade. Depois Jesus diz para eles que eles devem ter fé no meio da perplexidade, e a gente falou aqui na última aula que essa fé ela é transcendente, né? Ela está relacionada com o futuro. Na casa do meu pai há muitas moradas, então eles têm que crer nisso. Eles têm que crer, inclusive, que a morte de Jesus, a partida dele, ela é decisiva para que eles possam assumir, tomar posse, receber de presente essa bênção, essa graça, essa salvação incrível. Cara, e é o seguinte, Jesus está falando sobre isso, está falando de traição, está falando de morte, ressurreição, salvação, eternidade, e de repente ele solta aquele versículo incrível, né? Ele diz o que para os discípulos? Que a questão não é o lugar, a questão é ele, não importa se eles estão ali com ele agora, onde eles estarão no futuro, nada importa. O que importa é que eles estejam com ele. Ele fala isso o tempo todo, né? O tempo todo. O que importa é que vocês estejam comigo, onde eu estiver, vocês estejam comigo, é o que importa. E aí, a partir desse ponto, então, Jesus vai dizer o quê? Que eles fariam coisas maiores do que as coisas que ele faz. Bom, a pergunta que não quer calar é essa: o que significa a frase fará maiores obras do que essas, fará coisas maiores? O que significa isso? Qual o sentido desta expressão para nós, né, Davi? É o que você falou, essa frase dá muito pano para manga, né? Dá, rapaz, isso mexe com ego, isso mexe com os crentes. Penteca, É, é é, é, desafiador, eles gostam de falar que a gente não tem fé, esses caras que gostam de estudar não têm fé. Você acredita, inclusive, que na palestra de domingo lá sobre a pergunta, né, se os ungidos são intocáveis, tem um monte de comentário lá de gente reclamando. Eu não fiz teologia, eu não sei nada, mas Deus fala comigo. A turma gosta desse tem negócio. isso? Ah, eu quero Tem, ver. Não vi isso, tem, não. tem. Porque mexe com a vaidade, né? A gente já falou Isso, várias vezes que vaidade. o evangelho é claro, né? O evangelho é simples. O evangelho é serviço, só que a turma gosta dessa coisa subjetiva, mística, religiosa, espiritualizada. Essa pergunta, ela vai gerar uma outra pergunta, né, Davi? Imediatamente após. A Bíblia está falando de quê? De milagres mais incríveis do que os de Jesus? Porque quando o pregador está lá empolgado, né, o Ademir lá com o microfone, vocês farão coisas maiores, vocês farão coisas maiores. Obviamente, o que as pessoas entendem? Que nós faremos coisas mais incríveis
do que Jesus fez. Inclusive, eu até enumerei aqui algumas coisas simples que Jesus realizou, tudo coisa fácil, né? Jesus fez coisas bem simples. Ele curou enfermos, ele andou sobre as águas, ele transformou água em vinho, ele multiplicou alimentos, ele Moleza para nós, né? leu os pensamentos dos homens, né? Eu sinto que Davi está pensando, repreendeu o inimigo e a mais básica de todas, né? Ressuscitou os mortos. Será que é isso? Inclusive, a turma gosta de chegar aqui no Brasil, né? Esses preletores famosos, porque lá em Uganda os mortos estão ressuscitando, lá na Nigéria, lá no interior do Peru, lá na Ásia, lá na Nova Zelândia, os mortos. Mas não tem um vídeo, né? Não tem um filme, não tem nada para a gente assistir. Só tem essas coisas que são faladas e a turma nem questiona. E quem está assistindo a aula vai dizer assim: incrédulos! Seus Não, incrédulos! vamos lá. Falando sério, a gente não acredita que essas coisas aconteçam. Não é que a gente não acredita, porque podem acontecer, mas é aquilo que você falou. Não tem uma comprovação, né? É sempre uma retórica, né? Sempre uma narrativa, é isso aí. Uma narrativa, é. E nunca é alguém aqui, né? Eu vou te levar lá na casa do cara que ressuscitou. Opa, vamos lá orar com ele. Exatamente. Então, e assim, já contei domingo, né, para a turma lá, vou falar aqui novamente. Eu já experimentei, já vi com os meus olhos milagres incríveis, né? Inclusive, eu também já pude experimentar na minha vida milagres incríveis. Nós não estamos questionando milagre em momento nenhum. Nós estamos questionando a narrativa e a distorção das escrituras. Porque dizer que acontece, milagre acontece, todo mundo pode dizer. Vivenciar, né, e assistir é diferente. E basicamente, né, hoje você tem um monte de alternativa, né, Davi? Você tem celular, né? Você tem câmeras poderosíssimas, programas de televisão. Os caras continuam falando e a gente não está vendo nada, né? Estamos vendo nada. Os caras continuam falando. Nós, inclusive, eu e Davi, já falamos aqui várias vezes que durante a pandemia ficamos esperando os caras andarem pelos hospitais, né? Levantando a turma que estava entubada. E não aconteceu. Nada disso aconteceu. Isso é um fato. O que a Bíblia vai dizer sobre esse tema, milagre? Só para a gente dar uma pincelada em coisas que nós já falamos aqui, inclusive. Primeiro, que o Evangelho não é milagres, o Evangelho é Cristo. Cristo, o Verbo vivo de Deus, que reconcilia o homem com o Criador. O Evangelho não é milagres e os milagres absolutamente nada. Nós já vimos aqui também que no Êxodo foi inútil, no tempo de Israel foi inútil, no tempo dos profetas foi inútil, e no tempo de Jesus tivemos uma aula aqui, lembra, Davi? Sim. Depois de todos estes milagres, não creram. Então, o Evangelho não é milagre, o Evangelho é novo nascimento, é regeneração, é encontro com Cristo. Também vimos, e a Bíblia vai dizer que a busca por sinais é um desvio. Está vendo? Todas essas igrejas, denominações, comunidades, grupos pequenos, toda essa turma que dá muita ênfase no milagre, na verdade, essa pregação, esse ensino é um desvio da verdadeira mensagem do Evangelho, que é Cristo. É o que a Bíblia vai nos ensinar. Não, então você está dizendo que aqueles cultos que passam na televisão, expulsando o demônio, mostrando milagre. Isso. Pare de sofrer, vem aqui, vai acontecer. É um desvio. E pior do que isso, voltei aqui à tela, vou avançar de novo, né? Pior do que isso é que a Bíblia vai ensinar que Jesus reprova todo esse movimento constante de busca de milagres. Então, puxa vida, se o próprio Jesus reprova essas pessoas que procuram os sinais, então certamente o que ele está falando não é ênfase em sinais. Beleza? Senão seria uma grande maluquice, né? Uma grande contradição. Então, do que a Bíblia está falando exatamente?
Vou voltar ao início da aula, né? Ler os textos. É preciso ler os textos. Do que a Bíblia está falando exatamente? Então vamos ler os textos com calma, né? Devagar, bem devagar. Jesus fala: fará coisas maiores do que estas. Versículo 12, não é isso, Davi? Leia João 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho feito. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha só. Olha a explicação de Jesus. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Toda a explicação da passagem está nesse versículo aí. Ó. O que vai fazer com que a nossa obra, com que o nosso trabalho seja maior? É o fato dele ter ido para o Pai. O que vai acontecer agora que ele vai para o Pai? Vai acontecer o quê? Vai ter a obra na cruz, ok? Uhum. Na cruz acontece a expiação, o cancelamento da dívida pelos nossos pecados. Também acontece na cruz a graça de Deus derramada sobre o homem, e aí tem a reconciliação. Também acontece na cruz a justificação, o homem é olhado como justo por Deus por causa da justiça de Cristo. Jesus morre. Depois da morte de Jesus, esse sangue derramado que paga a nossa dívida, Jesus ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele é glorificado. Inclusive, antes dessa passagem, ele fala, né? Glorifica o teu filho mais uma vez. Ele é glorificado. Ele é exaltado, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11. Por isso, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Depois dessa exaltação, Jesus aparece aos discípulos, é assunto, né? Ascende aos céus. Por causa desta ascensão, o Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas lá em Gênesis, passa a pairar agora dentro do coração do homem e a criatura é reconciliada com o Criador. Isso é fundamental na leitura do texto. O Jesus que ressuscita é outro. Sim. Não é o mesmo que é crucificado. As obras que Jesus fez, que são incríveis e gloriosas, não chegam aos pés das obras que ele está fazendo agora na cruz. O Jesus que ressuscita é outro, o poder que ele tem é infinitamente multiplicado, ele ganha uma posição de exaltação, se torna o Rei da Glória, como está escrito lá no Antigo Testamento. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O forte e poderoso Senhor. E esse Rei da Glória, que surge, como a Bíblia ensina, e nós já falamos aqui, ele é o primogênito da nova criação, o primeiro de novos irmãos, que somos nós. Por causa desta ressurreição, o Espírito de Deus desce sobre nós. Então, os crentes de agora, presta atenção, você que está assistindo a aula, os crentes que nasceram de novo agora, que se encontraram com Cristo agora, eles têm uma relação com Deus diferente, superior, infinitamente maior do que os discípulos antes de nós. Porque os discípulos ainda não tinham, até esse momento da passagem, experimentado, vivenciado, tanto visualmente como nas suas próprias vidas, eles não tinham experimentado ainda esse poder incrível de ressurreição que Jesus tem. Portanto, as obras são maiores porque tudo que os cristãos fazem agora é superior, porque eles estão conectados com o Criador. Olha só, preste atenção no texto, na passagem e na explicação. Olha só o que o texto vai dizer, bem devagar, Davi. Olha só, João 14, 12. Você acabou de ler para a gente, não foi?
aquele que crê em mim, ó, aquele que crê, ou seja, aquele que nasceu de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, João 3, lá, conversa de Nicodemos, aquele que crê em mim, tá vendo? Que se encontrou com ele. Não, é interessante você falar isso, Leclerc, porque crer em Jesus não é um ato do homem para Deus, mas sim de Isso, Deus para Deus, né? Ou seja, isso, Deus coloca em nós a fé, porque é um dom de Deus, para crer nele, né? Então, somente isso. aqueles que são novas criaturas conseguem olhar para Cristo e creem nele como filho de Deus. Então, vou pegar esse gancho aí, né? Não é um ato do homem para Deus, é um ato de Deus para com o homem. Isso. E além disso, não é um ato intelectual, não é um ato religioso. Porque nós vimos, antes de chegar nesse capítulo aqui, nós vimos Jesus conversando com a mulher samaritana e ela diz: eu sei que quando Cristo vier, nos ensinará essas coisas. Então Jesus se revela: eu sou o Cristo. Depois Jesus fala com o cego, o ex-cego, né? Depois de ser curado, Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? E ele pergunta: onde ele está para que eu adore? E Jesus diz: eu sou o que falo contigo. Ao mesmo tempo, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que conheciam os textos, as normas, a tradição, diziam que falavam e criam em Deus, eles não conseguiam crer em Jesus, não reconheciam nele a divindade. Então, não é um crer intelectualizado, não é um crer que vem de ler livro ou de frequentar a igreja. Há pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa aula com a gente, que frequentam a igreja a vida inteira e nunca nasceram de novo, nunca tiveram um encontro transcendente, pessoal, verdadeiro. Esses nunca farão obras maiores, mesmo que façam milagres. É verdade. É bem por aí, Leclerc. Eu estava conversando com um amigo, né? E eu falei isso para ele, que eu chutei até um número muito alto. Falei, cara, 70% das pessoas que estão dentro da igreja aprenderam a frequentar a igreja e a ser crente. Mas isso não quer dizer que elas são novas criaturas, né? Que tiveram um encontro real com Jesus. Exatamente. Elas sabem orar, sabem cantar, sabem pregar, sabem fazer os tremeliques todos, mas não necessariamente tiveram encontro real com Cristo. Exatamente, exatamente. E aí, quem não se encontrou com Cristo não pode. Jesus fala no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E naquele mesmo capítulo, que é um capítulo assustador, né, Jesus diz a seguir, Jesus conta que muitos dirão para ele naquele dia: em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome realizamos coisas grandes. Olha, e Jesus responde: não conheço. Os sinais não validam, portanto, não importam se os sinais acontecem. Porque os sinais, os milagres, as curas, as coisas incríveis são inúteis se nós não tivermos um encontro com Cristo. É melhor, desculpa se isso vai te deixar chocado, mas é melhor não ter milagre nenhum e ter um encontro com Cristo. Melhor não ter milagre nenhum. E é disso que Jesus fala. Se o teu olho te faz pecar, é melhor entrar na eternidade, né? No reino de Deus sem o olho. Aí o cara acha que tem que pegar uma faca e arrancar o olho. Se a tua mão te faz pecar, é melhor entrar sem a mão. Aí o cara acha que tem que pegar uma espada e cortar a mão. Mas a Bíblia não está falando de coisas tangíveis. Ela está falando que, na verdade, tem muita gente aí com pompa, com glória, com honra, com autoridade, com microfone na mão, com blá, 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 fazendo coisas incríveis, com uma legião de seguidores. Tem uma igreja aqui em Niterói, Davi, que domingo à tarde tem fila para entrar. Fila! Centenas, centenas, centenas de pessoas. E quando Jesus fala, aquele que crê em mim fará maiores obras, ele está dizendo, aquele que crê fará maiores obras, por quê? Porque estou indo para o Pai. Então agora, a relação entre o crente e o Pai
ela só existe, ela só acontece se for por meio, através de Cristo. Lembra da aula anterior que Jesus disse para os discípulos? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vocês sabem para onde eu vou. E os discípulos falam, nós não sabemos. E rapaz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Mostra-nos o Pai. Eu sou o caminho, quem vê a mim vê o Pai. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que agora, depois da cruz, como aquela canção que a gente canta aí, né? Depois da cruz, sem esse encontro, não, a religiosidade não basta mais. E mesmo que alguém faça obras incríveis diante dos nossos olhos, elas são inúteis se elas não passarem por esse encontro, por esse novo nascimento. É disso que Jesus está falando. Não de feitos incríveis, porque pode ser que você frequente uma igreja onde o líder lá, a líder, anda sobre as águas. Né? Pode ser que fale coisas incríveis e as coisas aconteçam. Mas o Mateus capítulo 7 vai dizer, em teu nome fizemos maravilhas. Né? E aí Jesus continua. Olha só que coisa incrível. É para deixar mesmo a gente careca, Davi. Esse texto é para deixar a gente careca. Tudo quanto pedir... A situação capilar já não anda boa, né? Aí depois Jesus continua, tudo quanto pedirdes eu farei. Lê para a gente o versículo 13, Davi. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí o cara pega esse versículo e vai dizer que você pode pedir o que você quiser. Se você crer, pode pedir a moto, pode pedir o carro, pode pedir o iate. E se você não recebeu, porque você não teve fé. Tudo quanto pedirdes eu farei. Como se esse versículo, como se esse pedacinho aí fosse isolado do restante do texto, né? Como se fosse uma frase isolada. Pareceu uma voz no meio do céu, né? Tudo que vocês pedirem, eu farei. Aí pronto. É que tu não viu o videozinho que tá rolando aí do Macedão falando isso? Não, ele fala que o Espírito Santo é igual o gênio do Aladim. Não, esse eu não vi, não. Rapaz, então, mas pelo menos ele falou, pelo menos ele abriu o jogo, porque é assim mesmo que as pessoas olham, né? Isso, não, e é bom a gente falar sobre isso, porque a gente tem que fazer aquela meia-culpa, né? Você sempre traz pra gente. Vamos fazer a meia-culpa. Quantos de nós não ficou orando incessantemente por uma coisa, achando que era por repetição, Isso. por força, né? Isso. Ah, não, agora Deus vai me ouvir, Ele vai me atender. Tem que fazer. Tudo Senhor! quanto você pedir. Exatamente. E aí o cara ainda pega aquele outro texto, né? O que a gente juntar aqui, eu e você, se eu e você concordarmos, né? Assim, será decretado no céu. É assim que as pessoas ensinam. Tudo quanto pedis, eu farei. Preste atenção, você que está estudando. Esse texto, ele não está isolado da passagem, né? Ele está dentro de um discurso. E o discurso está dentro de um contexto, exatamente. Está tudo junto, né? A obra terrena de Jesus aconteceu antes da cruz. Tudo isso que ele está falando é antes da cruz. Ele cumpriu a sua obra. Qual era a sua obra antes da cruz? Revelar o Messias prometido a Israel. Essa era a sua obra. E assim ele fez. Cumpriu a sua palavra, se apresentou voluntariamente, foi obediente, cumpriu os textos bíblicos todos do Antigo Testamento, um por um, ensinou, revelou Deus, apontou para Deus o tempo todo, foi isso que Jesus fez. Mas a obra dos discípulos só começa depois da cruz. A obra de Jesus começa antes da cruz. Mas a obra dos discípulos só começa depois da cruz. E depois da cruz, só um é exaltado, que é Cristo. Isso é importante você estudar com calma, né? Não existe razão para a existência da igreja se Cristo não tiver a supremacia. Se ele não tiver o lugar de centralidade, se ele não for o Senhor, se ele não for o dono, se ele não tiver o lugar número 1, como ele falou antes.
Eu sou o mestre, vocês são servos. Sem mim nada podeis fazer. Só eu posso ser chamado de mestre. Entre vocês todos servem, só eu lidero. Até a cruz, a obra de Cristo era messiânica, era o cumprimento dos textos, era a exaltação do texto, era apontar. Depois da cruz, é o Cristo exaltado, Deus encarnado, ressurreto, glorificado, exaltado, motivando os discípulos para a ação. Ó, presta atenção. Presta atenção porque não acabou, não. Fica sentado aí, vai anotando, você que está estudando. As obras maiores dos discípulos são, na verdade, as obras do Cristo glorificado, porque o Cristo glorificado é outro Cristo. Supremo, superior, exaltado, acima de tudo, acima de todos, como a gente canta. Seu nome sobre todo nome, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, depois da cruz, ele tem tudo. Ele diz isso para os discípulos em Mateus 28. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder que ele já tinha como Deus, agora ele tem como Deus homem, como homem Deus, entende? Houve uma mudança. Ele já tinha todo o poder como Deus, era Deus, do princípio era o verbo, estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez, só que agora ele é o Deus encarnado, e esse Deus encarnado ressuscita encarnado, e agora o Deus homem, o primogênito dessa nova criação, tem toda a glória, todo o poder, e os discípulos então começam agora o seu trabalho, começam agora o seu ministério, o seu exercício, como? Como? A partir desse Cristo exaltado. E esse Cristo exaltado agora é o próprio Deus, o caminho que leva para Deus, o intercessor, o mediador, o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e os homens, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Olha só que incrível. Lê para a gente esse versículo aí, Davi. João, capítulo 6, versículo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então agora ele está dizendo o quê? Que agora os discípulos, eles não têm mais vínculo com a lei de Moisés, eles não têm mais vínculos com a tradição de Israel, eles não são mais impulsionados, motivados pelas profecias do Antigo Testamento, pelo Deus único dos hebreus. Agora eles vivem e se alimentam por Cristo. E aí eu vou lembrar daquela frase de Paulo, né, Davi? O morrer é lucro e o viver é Cristo. Ou aquela outra frase do mesmo Paulo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ok? Então, na verdade, por que as obras dos discípulos são maiores agora? Porque, na verdade, é Cristo, o Cristo ressurreto dentre os mortos, glorificado, agindo através deles. E óbvio, né? Tudo quanto pedirdes, eu farei. Por que ele vai fazer? Porque há um vínculo, há uma relação, há uma comunhão entre os crentes e o Cristo, entre os que nasceram de novo e o seu mestre, e os que se encontraram com ele, creem nele e o amam, querem fazer o quê? Tudo o que concerne a sua vontade. Importante esse texto, porque esse texto ele coloca por terra a vaidade humana, né? Os crentes são servos de Cristo, não é Cristo que é nosso servo. Os crentes obedecem a Cristo. Isso. Não, é muito certo isso que você está falando, porque muitas vezes a gente vai com uma ousadia e autoridade com quem está com uma espada na mão para resolver um problema, né? Exatamente. Então a gente vai, não, eu vou orar por você, e quando eu orar, em nome de Jesus vai acontecer, né? A gente tem essa prepotência, né, de achar de que a vontade de Deus acontece conforme a minha vontade. Só que é o contrário. É o contrário. A vontade de Deus acontece através de nós. Através de nós.
O que, Então, que assim, diz o texto de Coríntios? Que nós somos embaixadores de Cristo, certo? da reconciliação de Então, Cristo, é? o que o embaixador é? Ele é um representante do seu país. Então, o embaixador, na verdade, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, da China, eles aqui são os Estados Unidos, são a Alemanha, são a Inglaterra, são a China. Eles não têm vontade própria. Eles não podem Sim. sair por aí falando o que eles quiserem, comprando o que quiser, assinando o que quiser. Eles devem obediência cega, única, completa. Prestam Presta. conta. Prestam conta. Exatamente. Então nós também somos embaixadores de Cristo. É o que você falou. Eu só posso orar em nome de Jesus porque, na verdade, eu estou aqui como seu representante. Ele é que está agindo. Eu estou aqui só em nome dele. Não é um nome invocado como abracadabra, Como Shazam, uma né? magia, né? Como uma magia. Agora eu vou usar todo o poder a mim concedido, né? Como se fosse, né, Dragon Ball, né? Dragon Ball, He-Man, né? Pelos poderes de Grayskull, ou então, Tô com ou a camisa do então, Dragon Ball. ou então como é que é o Thundercat, né? Com aquela Cara, tu é espada muito lá, velho, os cara. Tu é caras vão, muito velho. os caras vão invocando o poder. O crente não invoca. O cristianismo não é invocativo. O crente obedece o seu mestre, o seu Cristo, o seu Senhor. Vamos de novo prestar atenção no que Jesus está dizendo. Preste atenção no que Jesus está falando. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É no nome dele. É uma representação, não é uma invocação. Por que você está aqui, Leclerc? Eu estou aqui porque Jesus me mandou. Então eu vou orar agora por você, Davi, em nome de Jesus, representando Jesus. Ele que me impulsiona a fazer essa oração. Por que a Mônica foi lá orar pela Suelen? Porque Jesus a mandou. Ah, Mônica, eu estou desenganada pelos médicos. Eu sei, Suelen, mas enquanto eu estava em casa, o Espírito de Deus me impulsionou. Então eu vou orar por você, mas na verdade não sou eu que faço. É Cristo através. Não é uma invocação. E se os crentes entendessem o que o texto diz, nós deixaríamos de ser tão levianos, né? Tão místicos, Sim. tão E, tal, infantis. e talvez, Leclerc, a gente não experimente esses sinais que a gente quer enfiar a goela abaixo, né? Que a gente quer que aconteça na marra, se a gente fosse mais honesto, né? Se a gente entendesse melhor as escrituras e falasse assim, ó, eu não tenho poder nenhum, Isso. eu tô aqui porque eu sou servo de Cristo e o Senhor me impeliu a estar orando por você. E seja feita a vontade de Jesus. Exatamente, muito bem, Davi. E acaba com aquela coisa do poder, né? Nós não estamos orando porque a oração tem poder. Nós estamos orando porque Jesus nos mandou orar. Sim. É por isso que a gente ora. Não é porque tem poder na oração. É porque ele nos mandou. Então nós fazemos isso no nome de Jesus. Isso. Por isso que a gente ora. E Jesus, então, o que a Bíblia vai mostrar? Que ele é Deus, né? No meu nome. Antes o cara falava Deus, grande Deus, agora é em nome de Jesus. Ainda tem crente que ora como se Jesus não existisse, né, Davi? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Gideão, Deus de Daniel. E Jesus fica, ó. O cara ainda acha que essas invocações, que esses clamores veterotestamentários trairão o poder do Sinai. O Deus que queimou na sarça, o Deus que abriu o mar, como se fosse bruxaria. Não, Jesus é Deus. Não precisa gritar, fazer força em mil invocações. Isso mostra o desconhecimento da Escritura e, mais uma vez, a vaidade humana, né? Querendo mostrar espiritualidade, comunhão com Deus, nada disso. Jesus é Deus. É mais ou menos o que acontece no testemunho da menina que é escrava para a esposa de Naamã. Tadinho de Naamã, né? Se ele conhecesse o profeta que tem em Israel, ela não grita, ela não ora, ela só dá um testemunho. Os cristãos são testemunhas. Ser-me-eis testemunhas.
como diz o texto. Jesus é Deus, ele é o acesso direto a Deus, por isso que é em meu nome. Porque quando você fala em nome de Jesus, isso te dá o acesso direto ao Criador, direto. Eu sou o caminho. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É o acesso direto a Deus. É o sacerdócio universal, porque agora você não precisa ir na Universal, nem na Verdade de Graça, nem igreja nenhuma para falar com Deus. Você mesmo fala com Deus direto. Né? Não precisa buscar ajuda por ninguém. Isso é a igreja. Esse texto é muito legal. Lê para a gente aí, Davi. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso. Olha como é que Paulo abre a carta. Olha como é que ele escreve. Ele está dizendo o seguinte, que em toda parte, todos os que falam em nome de Jesus são membros, são parte, são servos da igreja de Cristo. A igreja é isso. Crentes que individualmente se conectaram com o Criador, se relacionam com o Criador e servem ao Senhor. Ou seja, não só os de Corinto, mas em toda parte. Em toda parte. E o que os pastores falam, Davi? Que só ali onde ele está, né? Aqui é o lugar do milagre. Você tem que honrar onde você foi plantado. Aqui como é o lugar de novos encontros, lugar de novas coisas, lugar você disso, está debaixo de autoridade. Não, e é bom lembrar, Leclerc, e falar bem sobre isso, meus irmãos, nós não temos diferença nenhuma dos que não creem a Cristo. Ninguém está num patamar acima, ninguém está num outro nível, né? Numa outra nível, numa outra classe. Somos iguais. Eu fico com aquela máxima que diz, né? Que o cristão é um mendigo que fala para outro mendigo aonde tem pão. Isso. Ou seja, os dois são mendigos. A única diferença é que a gente sabe quem é o nosso Senhor. Sabe quem é que pode nos salvar. E diz... Exatamente. E leva essa palavra para o outro mendigo, né? Para aquele outro ser humano que precisa. Exatamente. Então não tem essa de, Senhor me consagrou, o Senhor me ungiu, agora eu falo imponente, eu falo de... né? Aí bota uma roupa diferente, você tem que me respeitar porque eu sou... a gravata. Porque eu sou ungido, profeta de Deus. Meu irmão, não é nada. Ser humano, falho, pecador, como qualquer outro. A única diferença é o seguinte: se você teve um encontro com Cristo, você experimentou a boa nova. E você leva essa boa nova para quem não experimentou ainda. Isso, exatamente. Bem legal, né, cara? E olha só como essa frase tem significados tão importantes, né? O meu nome, o que significa pedir em meu nome? Significa que o nome de Jesus tem poder, porque ele é Deus. Significa que isso dá acesso. Significa que todos nós podemos ter acesso. Significa que todos nós agora somos parte dessa igreja, o que antes da cruz era impossível, né? Antes da cruz, se você não nasceu lá hebreu, você não tem aliança com o Criador. Se você não tem a lei de Moisés, né? Não sabe nada, está perdido. Agora todos têm acesso, isso é uma coisa muito incrível, e o melhor de tudo para mim é o fato de que o homem reconhece que não pode falar com Deus porque tem mérito, porque tem justiça própria. Nós só podemos falar com Deus por causa de Jesus, por causa da justiça de Jesus. Por isso que é em nome de Jesus, senão Deus nem nos ouviria. Não é? O que os servos de Deus já sabem, né? Jesus é o quê? É Deus conosco, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor de Deus. Se não fosse o favor de Deus, a misericórdia de Deus, nós não teríamos como nos aproximar dele de jeito nenhum.
E isso, você não precisa nem ser crente, nem judeu, nem contemporâneo, nem discípulo para saber. Todo servo de Deus já sabe, é só você ler o texto aí de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, versículo 18. Lê para gente, Davi. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. É isso. Não temos como te pedir nada. E aí Jesus, então, resolve esse problema com o seu poder, com a sua presença. Por quê, Davi? Porque Jesus é a graça de Deus entre nós. De novo, tô falando devagar, tô insistindo nesse ponto para não ter dúvida, né? De novo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Olha só, No Filho. é isso. Versículo 13. Ou seja, tudo que nós fazemos, como está em Coríntios, quer comais, quer bebais, ou quer faz qualquer outra coisa, tudo que nós fazemos tem que glorificar o teu nome. Jesus fala, glorifica o teu filho. Outra vez, glorifica o teu nome. Deus fala, eu glorificarei, eu já o glorificarei, e outra vez o glorificarei. Exatamente. Por fim, Davi, para a gente fechar, e fechar com chave de ouro, né? Fechar com chave de ouro, fechar com chave de ouro. A facada final. Tá preparado, Davi, para a facada final? Posso dar a facada final? Vamos lá. Olha, então vamos lá. Se me amais, lê o versículo 15. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso. Qual é a marca de um cristão que nasceu de novo? É o Amor. milagre? É o poder? É a unção? É a oração? É a roupa que ele usa? É o comportamento moral? Não, a marca do crente é a obediência voluntária, o serviço feito com amor. Porque aquele que tem os meus mandamentos, ele vai falar isso lá daqui a pouco. Lê para a gente aí o versículo 21, que já é da aula que vem. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Pronto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você me ama, versículo 15. Se você me conhece, se você nasceu de novo, se você crê no meu nome, se você agora está habilitado para fazer todas essas obras grandiosas relacionadas com o Pai, então você guarda os meus mandamentos. Davi, isso aqui é o tiro no pé da religiosidade. O cristão que não conhece a Bíblia não é cristão. Desculpa, irmãos e irmãs. Eu lamento. Não tem a ver com a minha opinião, tem a ver com o que a própria Escritura nos revela. Alguém poderia dizer assim, mas eu não concordo com algumas coisas que eu escuto, eu não concordo com algumas coisas que eu aprendo, eu não concordo nem com alguns textos que eu leio. Tá tudo bem, você pode não concordar, você só não pode negar o texto. É. Pode não concordar, não concordo. Ok, o que você vai fazer? É legítimo, Porque você tem é esse legítimo, direito. tem esse direito. Mas o texto está lá, você não pode dizer que não está, não pode alterar, entortar, arrancar, pode não crer. Mas assim, o que o próprio Cristo está dizendo é que aquele que me ama, guarda. Ou seja, se não guarda, está em xeque essa relação, ainda que ore, né? Então, por exemplo,
Antes desse capítulo 14, no capítulo 13, o que Jesus fala para os discípulos? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ora, vamos pegar só esse texto, não vou nem pegar os outros, né? Vamos pegar só esse aí. Só a frase que está no próprio. Você odeia o cara, odeia o teu irmão, odeia a tua igreja, não gosta de ninguém, tem raiva de todo mundo, fala mal de todo mundo. Pô! Eu conheço vários assim. Não é? Como? Odeia, tem O raiva. cara não consegue nem congregar de tanto que ele odeia. Como? Como? Não serve, né? Porque dentro daquele contexto maior do capítulo, o amar o irmão tem a ver com serviço, né? Serviço, é. Porque vem logo após, né? Vem logo após a passagem do lava-pés lá, servir os aos outros, como escravos, como Ame-se uns pessoas. aos outros. Então você não serve, não trabalha, não produz, não se entrega. Tu não ama. Ora. Só abre, como diz a Sueli aqui, eu vou até mostrar aqui para ela. Ó, vou mostrar aqui para ela e para a gente. Só abre a Bíblia no culto. Não tem prazer na escritura. Não examina. Não conhece os textos. Não ama, pô. Não é porque eu acho, não. É porque Jesus está falando: se você me ama, guarda os meus mandamentos. E Jesus está acima dos discípulos como Senhor. Ou seja, ele mostra a sua vontade através destes mandamentos. Então, aquele que crê, pede tudo o que quiser. Por que pede? Porque aquilo que pede, pede para satisfazer o seu Senhor. Você ama o seu Senhor, vai pedir uma coisa que o contrarie, né? Ou que ele não concorde. Um Senhor que nos salvou da perdição por meio da sua própria morte e nos concede a vida eterna. E aí continuam os caras insistindo de que Jesus é o nosso serviçal, né, Davi? Jesus trabalha para a gente. Não, e tamanhas dádivas, né, que você falou agora sobre que Jesus fez e nos deu. Cara, o que pedirei a ele, né? Ele me salvou, ele me amou, ele me reconectou com Deus. Isso. E ele me ama, vive em mim. Peraí, não, então vamos ali, Senhor, vem comigo, vamos fazer um milagre. Não é, cara? Isso faz sentido, né, cara? Não faz sentido. Você vê que os caras só querem a glória, né? Eles querem o milagre, eles querem a exaltação, porque eles querem a glória, né? Querem a glória, querem a glória, querem a glória, querem o poder, querem a força. Eu achei legal essa passagem, que você percebe que no versículo 15 diz assim, ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E no 20 diz, e no 21 diz, quem tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Então, o que Jesus está falando aqui, obediência aos mandamentos e amor é uma coisa só, tá ligado? É uma coisa só, exatamente. É uma coisa só. Já que você falou de grandeza, exaltação, glória, poder e supremacia, está entre nós Marco Cico, a maior autoridade. Maior autoridade bíblica. Tem que botar o ratinho dançando, né? Torime! Torime! Ah, meu Deus do céu. Cara, olha como é que o texto, de novo, né, Davi, para a gente encerrar. O texto não é sobre nós. Sim. O texto é sobre Jesus. Ele está no centro. Pedir alguma coisa a Cristo é dar a Ele a glória. Fazer obras maiores do que essas é fazer obras através do seu poder. É o tempo todo Cristo sendo exaltado entre nós. Nunca é o homem sendo exaltado. Nunca, jamais. Jamais. E nós falamos aqui numa aula sobre milagres. Pera aí, Leca, rapidinho. Tô ouvindo uma chiquinha aí. Rapaz, eu moro no 6º andar. Esse cachorro tá lá na rua, você acredita? Longe pra caramba. Tá ouvindo? Então.
Tá irado, o inimigo tá irado, os cachorros estão latindo. É, a fúria do cão. Então, Davi, diante desta constatação bíblica, o que nos resta? Nos resta, então, com humildade, reconhecer que quase sempre oramos errado, pedimos errado, né? Sim. E é o que Tiago diz, né? Vocês pedem e nada recebem, porque pedem para cumprir, para satisfazer os seus próprios desejos, e não para exaltar o Senhor. Pedem mal, né? Tiago vai ensinar. Então, nós também, infelizmente, ou porque aprendemos errado, ou porque ensinamos errado, ou porque não lemos a Bíblia corretamente, ou até porque não nascemos de novo, de fato, oramos errado e achamos que essa coisa das grandes obras, né, os grandes feitos, que isso está relacionado com a gente, com a nossa igreja local. Botar eu tenho meu ministério! E Deus vai fazer grandes coisas a partir de mim. Ministério Marco Cico. Botini! Ministério Suelen Marangoni. Ministério Mônica Lima. Ministério Ademir Alho. Vou botar uma faixa lá, né? E, na verdade, aqui os milagres acontecem. Aqui fazemos coisas maiores. A gente comentou domingo passado, né? Que somente nessa igreja, né? Tem uma família que foi ao inferno e voltou 2 vezes. Marvel e Priscila. Meu Deus do céu. Enfim, senhores. Enfim. Precisamos ler os textos com mais cuidado, né, Davi? Com mais temor, com mais carinho. E a gente se colocar na nossa posição. Isso, exatamente. Que é tão pequenininha, né? Mas se a gente reconhece a nossa posição tão pequenininha, se torna tão grandiosa, porque é uma missão extremamente importante. Você representar o Senhor, né? Você é um embaixador da reconciliação. O que é isso? É você chegar para a pessoa que não é reconciliada e mostrar para ela o seguinte, ó, o Deus da reconciliação me enviou para te trazer uma boa nova. Ele quer te reconciliar também. Bacana demais. Lindo, né?